Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Sextou, hein? Sextou. Vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Todo mundo animado para aprender, né? Bom dia, Luane. Você apagou o quadro para mim, Luane? Entende que você não apaga o quadro para mim, hein? Luane. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, a galera que tá entrando ainda aí, né? Tá só aumentando aqui. Estamos já chegando nos 30 participantes. Saudades disso também, viu, Luane? Saudade de escrever no quadro, de mandar vocês calar a boca e copiar. Ai, ai, mas vamos seguir. Vamos seguir nosso trabalho aqui. Bom dia, cara. Você melhorou? Sarou, cara? Conversa não, né, Luane? Conversa não, sou eu que converso. Ai, ai. Bom, galera, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Super Cats, né, Ana? A gente tá na República Oligárquica. Já receberam esse material, né? Receberam material de República Oligárquica ou não, gente? Mandei para vocês na quarta-feira. Receberam, né, Patrícia? Valeu, valeu, Catherine. E aí, nós estamos falando sobre a estrutura de funcionamento político desse período. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu maximizar aqui agora. Pronto. Na aula passada, nós comentamos sobre a estrutura de funcionamento político da República Oligárquica. Falamos de suas características, o coronelismo, que era o domínio político por parte da elite agrária, dos grandes fazendeiros, apelidados de coronéis. Falamos da prática do voto de cabresto, que era a manipulação do voto pela compra, que era o clientelismo eleitoral, ou pela violência. Comentamos sobre a política dos governadores, eu até mostrei esse esqueminha aqui para vocês, que era um esquema de compra de apoio político, envolvendo as três esferas de poder: a federal, presidente; estadual, governadores; e municipal, que eram os coronéis. O presidente liberava verbas para os governadores, que em troca davam apoio político, ajudando ali a eleger deputados, senadores favoráveis ao presidente, para que ele tivesse maioria dentro do Congresso Nacional e, portanto, para que ele tivesse governabilidade. Os governadores liberavam verbas para os coronéis, que em troca davam votos para manter no poder dos estados sempre as mesmas famílias, as mesmas oligarquias. Então, o que foi a política dos governadores? Um esquema de compra de apoio político, envolvendo as três esferas de poder: federal, estadual e municipal. E quais eram os maiores objetivos? Manter as mesmas oligarquias no poder dos estados, as mesmas famílias. Eu até dei o exemplo aqui dos Bulhões e dos Caiado em Goiás. E dar governabilidade para o presidente da República, para que ele tivesse maioria no Congresso. Certo? E nós terminamos a última aula comentando sobre o acordo café com leite. Eu também ditei para vocês e disse que esse acordo foi um pacto político que previa uma alternância, um revezamento na presidência da República. Ora o presidente seria paulista, ora seria mineiro, ora seria do PRP, Partido Republicano Paulista, ora seria do PRM, Partido Republicano Mineiro, certo? Comentamos que o café aí era São Paulo, devido ao seu poder econômico, era o maior produtor de café. E o leite, claro, Minas Gerais. Mas por que Minas tinha esse apelido? Por dois motivos. Pela sua grande produção de gado leiteiro, mas também pelo seu gigantesco curral eleitoral. Minas tinha o maior número de eleitores nessa época. E como o voto era de cabresto, os políticos se referiam ao conjunto de eleitores como sendo o curral eleitoral. Curral lembra vaca, vaca lembra leite, daí café com leite. Agora, uma pergunta.
Eu até coloquei uma chargezinha aqui, ó, para representar o café com leite. Uma perguntinha. Esse revezamento na presidência da República, tá vendo a cadeira aqui, ó? Presidência da República. De um lado São Paulo, tá escrito aqui no chapéu. Do outro lado Minas, e aqui os outros estados querendo alcançar a presidência, que estava sendo quase que monopolizada por São Paulo e Minas. Esse acordo, esse revezamento, ele funcionou de maneira perfeita? O que vocês acham? Sim ou não? Me responde aí pelo chat, por favor. Não, né? Não. Vocês acertaram. Galera, eu costumo comparar o café com leite a um casamento. Foi uma aliança forte, uma aliança sólida entre as oligarquias paulista e mineira, que eram as mais poderosas do Brasil na época, mas não foi, assim, uma aliança perfeita. Porque houve os seus momentos de turbulência, teve seus altos e baixos. E no momento onde houve discordância entre paulistas e mineiros, políticos de outras oligarquias conseguiram chegar à presidência. Nós temos aqui duas grandes exceções. Teve um presidente paraibano chamado Epitácio Pessoa e teve um presidente gaúcho chamado Hermes da Fonseca, que era inclusive sobrinho de Deodoro da Fonseca. Mas, via de regra, quem ocupou a presidência ou era da oligarquia paulista ou era da oligarquia mineira. Então, o café com leite foi predominante durante a República Oligárquica. Só para ler a legenda aqui da charge, ó, os detentores, que são São Paulo e Minas, tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. A charge de Stone, em 1925, revela uma aliança que, segundo novas pesquisas, não foi única no início da República. Ou seja, não foi só São Paulo e Minas ocupar a presidência, mas eles foram predominantes. A pergunta da Karen, professor, esses partidos originaram algum partido atual depois de Vargas? Não, não. Não tem uma ligação direta com nenhum partido depois de Vargas, não. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, gente, só para a gente encerrar essa parte política, os nomes de todos os presidentes da República Oligárquica. Não precisa decorar. Não vai cair no Enem, eu te garanto, e nem mesmo na minha prova, óbvio. Não vai cair para você decorar o que aconteceu em cada mandato desse. Seria muito decoreba. Por isso que quando a gente estuda a República Velha, nós traçamos as linhas gerais. Primeiro a gente fala da estrutura política, depois do aspecto econômico e, por último, das guerras e revoltas. Ou seja, é um estudo temático. É um estudo mais inteligente do que ficar decorando o que aconteceu em cada governo, tá certo? Mas eu vou citar aqui para vocês. O primeiro foi o paulista Prudente de Moraes, governou de 1894 a 1898. O primeiro presidente civil da história do Brasil, né? Ele assumiu depois de Floriano Peixoto. Depois vem outro paulista, Campos Salles, ele que foi o pai da política dos governadores, 1898, 1902. Lembrando que na época não existia reeleição, tá? Não podia ter 2 mandatos consecutivos. Depois vem o presidente que vai reformar o Rio de Janeiro. E é no seu mandato que vai acontecer a revolta da vacina, por exemplo. O Rodrigues Alves, 1902, 1906. Depois vem um mineiro. Foram 3 paulistas, mas teve um mineiro, hein? O Afonso Pena. Faleceu durante o mandato e assumiu o vice, o Nilo Peçanha. Tá aqui, ó, o vice de Afonso Pena. Assumiu em seu lugar apenas para terminar o mandato, né? 1906 até 1910. Afonso Pena e o vice Nilo Peçanha, que governou o último ano aqui. Depois vem aquela exceção que eu falei, o gaúcho, o Marechal Hermes da Fonseca. Ele é uma exceção dupla, né? Porque além de ser gaúcho, ele era militar. Hermes da Fonseca, inclusive sobrinho de Deodoro da Fonseca. Governou o Brasil de 1910 a 1914. Depois vem o paulista Venceslau Braz, 1914-1918. Opa! Quem é bom em história geral sabe que 1914-1918, esse assunto eu cheguei a dar para vocês ano passado, é o período da Primeira Guerra Mundial. Exatamente o período da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, foi o período da presidência de Venceslau Braz. É um nome muito bonito, né, esse nome, Venceslau.
eu até brinquei com vocês já que é o nome para você colocar no seu filho. Porque quando você for chamado, você já economiza uma palavra, né? Você fala assim, vem, Ceslau, entendeu? Foi boa essa, foi criativo. Depois, Rodrigues Alves, aquele lá de cima, volta à presidência. Não podia ter mandato consecutivo, né? Mas se não fosse consecutivo, ele podia voltar. Ele assume, mas pouco tempo depois, ele se afasta, ele adoece, ó, de gripe espanhola. Lembra da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas? Uma pandemia muito pior do que essa que a gente está vivendo. Imagina essa pandemia aqui, hein? Sem Netflix, sem smartphone. Ele morreu de gripe espanhola. E aí, como ele assumiu logo ali no começo, né? Nem chegou a assumir o cargo oficialmente, ele morreu logo no começo, melhor dizendo, o seu vice, o Delfim Moreira, ele vai assumir e já vai convocar novas eleições. Foi tipo um governo provisório, entendeu? Rodrigues Alves morre, sem ter começado de fato o mandato. O Delfim Moreira, o vice, assume e convoca novas eleições. E aí vai ser eleito um político paraibano, chamado Epitácio Pessoa. Está aqui o nome dele. Ó. Epitácio Pessoa era um político paraibano. Posteriormente vem um mineiro, Arthur Bernardes, vai governar de 1922 a 1926. E por último, outro paulista, o Washington Luiz, de 26 até 30, que vai ser deposto pela Revolução de 30, que vai levar quem ao poder mesmo? Essa Revolução de 30? Só para ver se vocês estão acordados aí. Obrigado, cara. Exatamente. Getúlio Vargas vai ser levado ao poder pela Revolução de 30. Ou ninguém riu da minha piada do Venceslau, só a Karen. Cara, você acabou de ganhar um ponto na média por causa disso, viu? Eu elaboro umas piadas criativas aqui dentro da matéria pra gente brincar sem fugir da matéria e vocês nem dão moral. Ó, beleza. Não vou mais descontrair com vocês, viu? Bom, galera. Brincadeira, eu sei que foi horrível. Eu sei, Ellen, foi horrível a piada. Agora, tu tá rindo forçado, né? O cara. Ai, ai. Se eu prometer um X-tudo, então, aí que todo mundo ri mesmo. Bom, para a gente terminar esse slide, faltou só a Comissão Verificadora de Poderes. O que era isso? Comissão Verificadora de Poderes. Era um último recurso, uma última carta na manga das oligarquias mais poderosas para elas se manterem no poder. Como assim? Quando rolava uma eleição e o candidato da oposição vencia, um candidato que não era da oligarquia mais poderosa, eu pergunto, aquela oligarquia dominante aceitava o resultado? Vou dar um exemplo para ser mais didático. Se rolasse uma eleição em alguma cidade aqui de Goiás na época, e quem vencesse não fosse da oligarquia Caiado, não fosse da família Caiado, os Caiado aceitavam o resultado das eleições? O que vocês acham? Aceitavam sim ou não? Dá a sua opinião aí, por favor. Bora, participa. Não, né? Claro que eles não aceitavam. E o que eles iam fazer? Eles chamavam a Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão era formada por membros do Congresso Nacional, tá? E aí ela tinha o poder de anular as eleições, caso o candidato da oligarquia dominante fosse derrotado. Chegava lá e falava, ó, essa eleição aqui não valeu não. Mas por que não valeu? Não, porque teve fraude. Mas fraude tinha em todas. E aí tinha que votar tudo de novo. Imagina a trabalheira que dava. O voto era na cédula, no papel, juntar isso tudo, né? Contar de novo os votos. Aí votava tudo de novo. E agora? Quem ganhou? De novo foi o candidato da oposição, não foi o Caiado. Chamava a Comissão Verificadora de Poderes. Não, não valeu não, teve fraude. E aí? Votava tudo de novo. E agora? Quem ganhou? Agora foi um Caiado. Então agora valeu. Pode dar o diploma de prefeito para ele. Você entendeu o que eu quis dizer? Pelo exemplo, a Comissão Verificadora de Poderes era um último recurso. Era uma última carta na manga para garantir que a oligarquia mais poderosa não perdesse as eleições. Tá certo?
Anota o conceito para mim aí, fazendo um favor. Comissão verificadora de poderes. Como eu ditei todos os outros, eu vou ditar esse também, tá? Você que está anotando no caderno, bonitinho, organizado. A Karen, eu sei que faz isso. Comissão verificadora de poderes, anota aí. Pode falar? Pode ditar, meu povo? Beleza. Comissão verificadora de poderes, coloca na frente. Tinha o poder de anular eleições. 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 Parênteses. Caso o candidato da oligarquia dominante, caso o candidato da oligarquia dominante, caso o candidato da oligarquia dominante caso o candidato da oligarquia dominante fosse derrotado. Fecha parênteses, ponto final. Fosse derrotado. Fosse derrotado. Parênteses, ponto final. É a Alice também acha, né? Seria mais fácil mentir que a oligarquia ganhou. Era um jogo de cartas marcadas, né, Alice? As eleições. Era uma coisa assim de mentirinha, de fachada. Só para passar a impressão que existia democracia, quando na verdade não existia. Tá bom? Bom, galera, mostrei para vocês a lista dos presidentes, né? E agora a gente vai passar para o aspecto econômico. Mas antes de começar esse segundo tema da República Oligárquica, eu queria saber se até aqui estão conseguindo acompanhar. Tá de boa? Manda um joinha para mim aí se você está conseguindo acompanhar a explicação. Galera. O Vinícius falou que é igual o menino quando perde no 0 ou 1. É, mais ou menos isso. Não aceita perder, né? Tá tranquilo aí, meu povo? Tá de boa? Ótimo. Fico feliz em saber, ó. Temos 40 participantes na aula, olha que beleza. Massa. Gostando de ver o envolvimento da turma, meu povo. Vamos junto, vamos junto. Agora, a gente vai deixar um pouquinho a política de lado e vamos falar do aspecto econômico desse mesmo período, da República Oligárquica. Qual era o principal produto da economia brasileira? Continuava sendo o café. Desde o segundo reinado, já era o nosso principal produto e vai continuar sendo durante toda a República Velha. Eu até brinco, né, que o Brasil, ele cheirava café nessa época. O café correspondia a mais da metade das nossas exportações, que a gente vendia para fora. Vou fazer algumas perguntas básicas. Primeira delas, esse café, ele era cultivado principalmente em qual região do Brasil? Pergunta nível de 9º ano, hein, gente? Principalmente em qual região do Brasil? Obrigado. Valeu, Alice. Valeu, Nicole. Canuto. Gosto de ver vocês envolvidos com a aula. Região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também tinha muitos cafezais nessa época. Então o café estava concentrado principalmente na região Sudeste. E lembrando que ele deu certo no Brasil porque encontrou aqui um clima e um solo favorável, né? A gente já falou sobre isso. O clima do Sudeste é propício para a cafeicultura e o solo ali, a terra roxa, que não é roxa, vocês lembram? A terra avermelhada, é muito fértil e também muito propícia aos cafezais. Agora, essa atividade, a cafeicultura, vai passar por um probleminha logo no começo do século XX. Por quê? Os cafeicultores, digamos que eles empolgaram demais. Produziram café demais. Mais do que o mercado mundial conseguia absorver.
E isso foi bem antes da crise de 29, viu? Eu estou falando lá do comecinho do século XX ainda, os primeiros anos do século XX. O Brasil produziu café demais e o mercado mundial não dava conta de absorver, de consumir tudo isso. Sobraram milhões, mais de 20 milhões de sacas de café estocadas. Isso é um problema, né? E aí? Será que os cafeicultores vão querer ficar no prejuízo? O que vocês acham? Claro que não. Qual vai ser a estratégia que eles vão traçar, então, para resolver esse problema de superprodução de café? Está aqui a resposta. Em 1906, só para citar, quem era presidente na época era Rodrigues Alves, tá? Aquele que reformou o Rio de Janeiro. Eles vão propor uma reunião chamada Convênio de Taubaté. Taubaté é o nome de uma cidade no interior paulista. Vocês devem conhecer por causa da grávida de Taubaté, né? O moleque falou que tinha o quê? Uns 10 meninos na barriga dela. Vocês lembram da grávida de Taubaté? Alguém lembra dessa história? Ou é só eu que conheço? A grávida de Taubaté. Bora, me responde aí. Vocês conhecem a história? Lembra, né? A barriga dela, tipo assim, ela tinha 2 metros pra frente, vocês lembram? Descobriram que ela botava lá um balão, uma bola, sei lá que ela colocava. Gente, o brasileiro precisa ser estudado, né? Mas enfim, além da grávida de Taubaté, teve nessa cidade uma reunião dos maiores cafeicultores do Brasil. Essa reunião se chamou Convênio de Taubaté, aconteceu em 1906, durante a presidência de Rodrigues Alves. Qual era o objetivo? Encontrar uma solução para essa superprodução de café. Sabe qual foi a solução apontada por eles? Sabe qual foi? Que o governo iria comprar o café que estava sobrando, que estava armazenado, estocado lá no Porto de Santos. O governo brasileiro ia comprar esse café que estava sobrando. Uma parte desse café seria estocada, continuaria estocada, até conseguir compradores no mercado internacional. Mas a maior parte desse café seria queimado, seria incinerado, eliminado. Teve uma parte que foi jogada no mar também. Pergunto, para que eliminar o café? Queimar, jogar no mar? Por que eliminar o café e não distribuir para os pobres? E aí? Alguém consegue me explicar isso? Vou repetir a pergunta. Por que o governo eliminou a maior parte desse café ao invés de distribuir, de doar para os pobres? Qual era o objetivo? Isso, Alice. Muito bem, ótimo, Vitória. Valeu, Júlia. Galera, é questão de oferta e procura. Ó, tinha café demais, estava sobrando, então o preço estava lá embaixo. Aí se o governo compra esse café que está sobrando e queima, vai diminuir a oferta e aumentar o preço. Entendeu a ideia? Era uma forma de valorizar o produto. Mas eu pergunto, da onde vem o dinheiro do governo? O dinheiro do governo vem da onde? Cai do céu, brota do chão? Da onde vem o dinheiro do governo? Alguém consegue me dizer isso? Muito bem, Vitória, vem dos impostos. Ótimo, Júlio, do povo. Os impostos que todo mundo paga, todo mundo. Então, o que estava acontecendo? Não sei se você percebeu. Os prejuízos que seriam só dos cafeicultores, só dos plantadores de café, eles foram repartidos para toda a sociedade. Nós chamamos isso de socialização das perdas. Eu repito, eu pego os prejuízos, que seriam só dos cafeicultores, e eu, jogo esses prejuízos, para toda a sociedade. Eu estou socializando, estou dividindo as perdas, os prejuízos. E detalhe, o Convênio de Taubaté também previa que o governo brasileiro poderia pegar empréstimos no exterior, com bancos ingleses, para poder comprar o café que estava sobrando. Olha que absurdo isso. O governo pega dinheiro emprestado, endivida, compra café e queima o café. Ou seja, está queimando dinheiro. Gente, olha o tanto que isso vai trazer atraso para o nosso país. Agora uma pergunta. Por que o governo federal aceitou essa proposta do Convênio de Taubaté? Essa proposta do governo
cobrir os prejuízos dos cafeicultores, o governo comprar o café que estava sobrando. Por que que o governo aceitou isso? A resposta é bem simples. Quem é que controlava o governo, gente? Eram os próprios fazendeiros, eram os próprios cafeicultores. Entendeu? Inclusive, desses presidentes aí, a maioria eles eram cafeicultores. E isso, João, o próprio governo eram os fazendeiros. Então, eles vão usar o governo não em benefício da sociedade, mas em benefício do seu próprio negócio. E isso vai trazer muito atraso econômico para o Brasil, tá? Bom, galera, então, resumindo o que foi o Convênio de Taubaté, foi um acordo feito entre os cafeicultores, os principais do Brasil, e o governo federal, onde o governo iria se comprometer a comprar o café que estava sobrando. A maior parte desse café seria, inclusive, eliminado para regular a oferta e a procura. Seria uma forma de socializar as perdas, de pegar os prejuízos e repartir para toda a sociedade. E isso vai custar caro para o nosso país. Tranquilinho? Dá um joinha se você conseguiu entender aí, meu povo. Dá um joinha pro tio Vitor. Tá de boa? Massa. Bacana. Não, cara, e não era falta de empatia, não. Era questão da lógica da economia. Porque se o governo doasse o café para os pobres, aí que o preço ia diminuir mesmo. Quem é que ia comprar um produto que estava sendo dado de graça? Entendeu? O objetivo era valorizar o produto. Por isso tinha que diminuir a sua oferta. Daí a lógica de queimá-lo. Galerinha, eu disse que o café era o principal produto da nossa economia, mas não era o único, né? Era o principal. Nós tivemos também o ciclo de exploração da borracha muito forte no Brasil, nessa época. Principalmente ali na última década do século XIX e primeira década do século XX. Resumindo, entre 1890 e 1910. Tá? A borracha vai ter um ciclo de exploração muito forte nesse período. Por quê? Por conta da alta demanda mundial por esse produto. A Europa, os Estados Unidos estavam se industrializando de maneira acelerada, inclusive. E vai surgir nessa época a indústria automobilística, os automóveis. Automóvel precisa de pneu. O pneu é feito de borracha. E naquela época, a única maneira de conseguir borracha era a partir do látex extraído de uma planta. Qual planta? Vocês conhecem? Seringueira. Muito bem, João. Ótimo. A seringueira, que é uma árvore típica da região amazônica. Então perceba, o mundo precisava de borracha, e de muita borracha. Para quê? Sobretudo para os pneus dos automóveis. E a única maneira de conseguir borracha era o quê? Do látex extraído das seringueiras. E o Brasil tinha muitas seringueiras, sobretudo na floresta amazônica. Então, logo, teremos um grande ciclo de exploração desse produto, chamado ciclo da borracha. Gente, isso vai promover um enriquecimento muito rápido de proprietários de terras ali da região amazônica, do Pará, do Amazonas. Eles serão chamados de os barões da borracha. E eles vão utilizar a mão de obra principalmente de migrantes nordestinos. Pessoas que fugiam da seca, da miséria do Nordeste, iam para a região amazônica para trabalhar como seringueiros. Uma atividade muito difícil. Imagina, você ter que se embrenhar no meio da floresta, no meio da mata, né? Enfrentando ali animais selvagens, doenças como a malária. E outra, você encontrava uma seringueira aqui, pra você achar outra, tinha que andar mais 2 quilômetros. Não estava um do lado da outra. Então a atividade de seringueira era muito difícil, mas ele ganhava pouquíssimo. Quem lucrava mesmo era o dono da terra, era o barão da borracha. Esses vão ficar podres de rico, vendendo borracha para o exterior, para a Europa e para os Estados Unidos. E esses barões da borracha, eles vão começar a ostentar muito esse dinheiro que eles vão ganhar. Vão construir casas que mais pareciam palacetes. Eles vão financiar até a construção do Teatro de Manaus,
Teatro Amazonas, um teatro lá em Belém também, muito robusto, muito luxuoso. Esses barões da borracha, eles chegavam a contratar dançarinas europeias para virem se apresentar só para eles. Imagina o custo disso. Esses barões da borracha costumavam ser vistos em público acendendo charutos importados, caros, claro, né? Queimando nota de $100. Pegava a nota de $100, queimava para acender o charuto. Tipo assim, dinheiro para mim é mato. Eu sou $100, isso vale quase R$ 500 hoje em dia. Naquela época valia muito mais, inclusive. E existe uma história que esses barões de borracha, eles mandavam lavar suas roupas brancas na Europa. É sério. Por quê, professor? Porque eles falavam que as águas dos rios da região norte eram muito escuras, barrentas, e iam manchar as roupas deles. Imagina o custo, mandar lavar suas roupas na Europa. Enfim, eles ostentavam. Só que eles vão cair do cavalo. Por quê? Esse ciclo de exploração da borracha, como eu disse anteriormente, vai ser muito curto. Vai durar aproximadamente 20 anos. Em pouco tempo, a extração da borracha vai entrar em decadência no Brasil. Sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, ingleses espertinhos vão levar mudas de seringueiras lá para a Ásia, região ali da Malásia, e vão fazer plantações de seringueiras, uma do lado da outra. Uma produção muito mais eficaz do que a nossa, que era no meio da floresta. E logo depois, alguns anos depois, surge a borracha sintética, feita em laboratório. Então o mundo não precisava mais do látex brasileiro. E os barões da borracha vão entrar em decadência. Muitos vão morrer pobres, inclusive. Porque não souberam investir o dinheiro que ganharam. Né? Só ostentaram, que é típico do brasileiro. Agora, pensando em Enem, o que mais cai no Enem relacionado a esse tópico aqui da borracha? Isso, a questão do Acre, não pode esquecer. Muitos seringueiros brasileiros começaram a entrar numa parte da floresta amazônica, e isso no auge da exploração, claro, né? Começaram a entrar em uma parte da floresta amazônica que não pertencia ao Brasil, pertencia a esse país vizinho nosso aqui, ó, a Bolívia. E o governo boliviano ficou sabendo disso e se incomodou com essa grande presença de brasileiros no seu território. Gente, o clima ficou tenso e quase houve uma guerra, de fato, entre Brasil e Bolívia. Mas essa guerra não estourou. Por quê? Devido à atuação de um homem. E eu vou colocar aqui o nome dele no chat. O Barão de Rio Branco. Barão de Rio Branco. Esse nome, Rio Branco, lembra alguma coisa para vocês? Rio Branco? É a Lembra? capital, né? Isso, muito bem, João. A capital do Acre. O Barão de Rio Branco era o ministro das Relações Exteriores do Brasil na época. Ele vai negociar um acordo com a Bolívia. Esse acordo, está aqui o nome dele, se chama Tratado de Petrópolis, vai ser assinado no ano de 1903 com a Bolívia. Por meio desse Tratado de Petrópolis, o Brasil se comprometeu a comprar aquele território do governo boliviano. Qual território? Justamente o território do Acre. O último território a ser adquirido pelo Brasil, para a nossa configuração atual. Professor, nós compramos o Acre da Bolívia? Compramos o Acre da Bolívia. Pagamos quanto? 2 milhões de libras. Segundo um jornalista chamado Leandro Narlock, em uma obra chamada Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ele fez os cálculos, segundo ele, 2 milhões de libras naquela época, tem mais de 100 anos isso, né? Valeria mais ou menos 220 milhões de dólares hoje em dia. Para um território do tamanho do Acre, foi barato, 220 milhões de dólares. Mas além dos 2 milhões de libras, o Tratado de Petrópolis também previa que o governo brasileiro tinha que construir uma estrada de ferro para conectar a Bolívia ao rio Amazonas. Por quê, professor? A Bolívia é um país que não tem litoral. Essa estrada de ferro ia ligar a Bolívia ao rio Amazonas e o rio Amazonas desemboca no Oceano Atlântico. Seria uma forma da Bolívia facilitar o seu comércio exterior.
né? Exportação dos seus produtos, por exemplo. Essa estrada de ferro, ela começou a ser construída, mas ela nunca foi 100% concluída. É uma estrada de ferro, uma ferrovia, chamada Madeira-Mamoré. E a parte dela que ficou pronta liga dois lugares muito importantes. Sabe quais são? O nada ao lugar nenhum. É isso mesmo. O Brasil, então, pagou os 2 milhões de libras pelo Acre, mas nunca concluiu essa estrada de ferro 100%. Então, o Brasil não cumpriu com todas as cláusulas do Tratado de Petrópolis, né? O Brasil aí meio que enganou a Bolívia. Mas o Acre é nosso até hoje, certo? Para a gente terminar, que o nosso tempo aqui está finalizando, o Célio já me chamou a atenção aqui. Gente boa, naquela época, começo do século XX, a maior importância do Acre era a exploração da borracha, como a gente acabou de falar. E hoje, qual é a maior importância do Acre? Vou te dar uma dica, é uma importância negativa. Não vem falar que lá tem dinossauro não, tá? Pelo amor de Deus. Qual a maior importância do Acre hoje? Eu ia chutar o açaí, mas você disse que é coisa negativa, né? Você chutar o açaí. O açaí é uma coisa positiva, né? Não, não é turismo nem é o açaí. Gente, o Acre hoje é uma das maiores portas de entrada de imigrantes ilegais no Brasil. Uma das maiores portas de entrada de imigrantes ilegais. Só está perdendo para Roraima por conta dos venezuelanos, hoje, né? Mas até um tempo atrás, era a maior porta de entrada de imigrantes ilegais no Brasil. Bolivianos, peruanos e até haitianos. Saíam lá do Haiti, no América Central, vinham para a Bolívia, e da Bolívia cruzavam a fronteira com o Acre e entravam no Brasil. Tá certo? Bom, nosso tempo estourou. Anota aí para mim, cara, ficou faltando falar da indústria, tá? Anota aí, por favor. Galera, obrigado pela presença, obrigado pela participação, tá? Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Fala tchau. Valeu, Luane. Obrigado, Ana Vitória. Obrigado, Vitória. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Valeu, cara.